Bom, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a história dos números complexos, né, ou das quantidades imaginárias, como eram chamadas na época. Então, normalmente, a gente fala da história dos números complexos como sendo utilizados para resolver esse tipo de equação, né, o que daria a necessidade de definir o que é raiz de menos 1. Historicamente, não foi nada assim. Porque, nesse caso, né, dessa equação, ela era considerada simplesmente como não tendo solução. Né? Eu não preciso, necessariamente, encontrar uma solução para todos os tipos de equação. Né? Não tem por que ser assim. Na época, não era assim. Então, na verdade, esse problema começa a se colocar com as equações cúbicas. Né? Então, se eu tenho uma equação desse tipo... Né? Nessa época, as equações cúbicas eram separadas em diversos tipos, porque os coeficientes não podiam ser negativos. Né? Então, eu, através de algumas manipulações geométricas, eu podia escrever isso. Né? Algumas manipulações geométricas aqui, que o Cardano, né? Eu estou falando aqui da época de Cardano, o Cardano utilizava, e encontrava esses termos A e B, e escrevia a solução como sendo A menos B, tal que A ao cubo era igual a N sobre 2 mais raiz de N sobre 2 ao quadrado mais M sobre 3, mais M sobre 2, desculpe, ao cubo. E B ao cubo era igual a menos N sobre 2 mais a mesma coisa. O Cardano obteve essas fórmulas que a gente está escrevendo assim, algebricamente. Desculpe, na verdade aqui é sobre 3 mesmo. Ele obteve essas fórmulas por meio de manipulações geométricas, né? Equivalências de volumes em cubos. É um raciocínio muito complexo que eu não vou expor aqui, porque esse não é o centro da nossa aula de hoje. Mas esse procedimento era muito utilizado, né, e muito profícuo, né, tinha muito sucesso em resolver equações cúbicas, né, era chamada resolução por radicais, né, justamente porque usa essas raízes. E pode acontecer de uma certa equação ter uma solução que não envolva raízes de números negativos, mas que passe nessa fórmula por uma raiz de números negativos. Por que isso pode acontecer? Porque aqui, quando eu faço a raiz cúbica do A e a raiz cúbica do B, para colocar aqui e encontrar quem é o X, pode acontecer da raiz cúbica, da raiz quadrada de número negativo que eu tenho aqui e aqui, se anular. Né? Então, aqui eu teria uma raiz cúbica desse número, né? Então, vou dar um exemplo de uma equação que foi muito importante na época, né? Chamada uma equação irredutível. No caso dessa equação, aquela fórmula me dá raiz cúbica de 2 mais raiz de menos 121, né? Esse seria o A, menos B, que é a raiz cúbica de 2 mais raiz de menos 121. Aqui é menos. Bom, então o que vai acontecer? Quando eu escrevo o x dessa forma, usando a fórmula de Cardano, pode acontecer de que nessa raiz cúbica, os termos que envolvem a raiz de um número negativo se anularem. Né? E, na verdade, a solução ser uma solução admissível, né? Que na época era uma solução que não envolvesse números negativos nem raízes de números negativos. No caso, eu posso saber que uma solução admissível dessa equação é 4. E para que? Né? Basta substituir o 4 aqui. Na verdade, eles faziam assim. Eles não faziam manipulações algébricas sobre isso aqui. Né? Hoje em dia, a gente pode usar a fórmula de De Moivre, etc., para fazer manipulações algébricas e encontrar a solução. E isso não existia na época. Eles sabiam que 4 era uma solução, porque eu substituo aqui e verifico que 4 é uma solução. Ora, como é que era a argumentação? 4 é uma solução. Esse método é profícuo, né? É utilizado com muito sucesso em muitos casos.
para garantir a legitimidade do método, era necessário que esse método permitisse encontrar a solução 4, porque eu sei que 4 é uma solução admissível. Aí sim se tornou necessário investigar o estatuto dessas quantidades que são raízes de números negativos. Não que essas quantidades aparecessem na solução. Quando elas apareciam na solução era fácil. Eu dizia que a equação não tinha solução. O problema é que, na utilização de um método válido para a obtenção de uma solução válida, eu passava por operações com quantidades consideradas inválidas. Então, era preciso discutir como tornar essas quantidades algo admissível. Um dos matemáticos que, na época, contribuiu para isso foi Bombelli. Ele propôs uma maneira de operar com essas quantidades, que ele chama π de meno e meno de meno. Né? Esse aqui seria equivalente ao nosso atual mais i, e esse é o nosso atual menos i. Só que, para ele, de modo nenhum, π de meno e meno de meno eram números, como são hoje para nós mais i menos i. Ele deu algumas regras operacionais para resolver esse tipo de problema. Né? Regras operacionais que tiveram muito sucesso, que eram muito engenhosas, mas que não concebiam essas quantidades como números. E isso se verifica nas diferentes nomenclaturas que essas quantidades receberam desde essa época, passando pelo século 17, né, mesmo com Descartes, etc., essas quantidades eram chamadas falsas, absurdas, imaginárias, irreais, fictícias, sofísticas, é uma das atribuições que Cardano dá a essas quantidades. Então, por exemplo, na época de Descartes, né, Descartes e outros matemáticos da época, por exemplo, Albert Girard, que é responsável pelas primeiras versões do Teorema Fundamental da Álgebra, já se sabia, por exemplo, que dada uma equação de um grau qualquer, essa equação deveria ter tantas raízes quanto o grau do maior termo da equação. Só que, dentre essas raízes, para que esse enunciado seja válido, é preciso que algumas dessas raízes possam ser admitidas como quantidades negativas ou raízes de quantidades negativas. Então, o próprio Descartes dizia que essas raízes podem ser separadas entre verdadeiras e falsas, né? Entre verdadeiras e imaginárias. Então, essas designações também são usadas para os números irracionais. Né? Então, é necessário saber quando e como essas quantidades ganham uma cidadania matemática. Ou seja, elas são não somente auxiliares no cálculo ou algo que se pode operar com elas, né, com esses seres, ou quantidades falsas que devem ser admitidas pela generalidade de um determinado resultado, como é o caso do Teorema Fundamental da Álgebra, mas quando elas ganham cidadania matemática plena. Né, quando elas têm uma representação, quando elas começam a ter um estatuto. E a gente pode dizer que isso começou no início do século XIX, principalmente com trabalhos de Gauss e depois de Hamilton, etc. Mas algumas antecipações disso apareceram em trabalhos de matemáticos muito menos conhecidos, como é o caso de Argand, né, que propôs uma representação geométrica dessas quantidades, que é bastante interessante, que a gente vai explicar aqui. Bom, o Argand, ele trabalhou bem no início do século XIX, né, 1813, por aí, e ele trabalha com uma representação geométrica que possa garantir a cidadania, ao mesmo tempo, de números negativos e imaginários. Né? Então, é interessante que esses dois números eles são trabalhados em conjunto. E no caso dos números negativos, ele propõe a concepção de um número negativo a partir de um exemplo da balança. Né? Então, eu tenho uma balança, eu coloco uma certa quantidade A num prato, né? Esse prato vai pender para um lado. Eu boto A, 2A, 3A, 4A, ele pende para um lado, se do outro lado eu não tenho nada. Né? E, então, eu posso sempre acrescentar, obtendo A, 2A, 3A, 4A e assim por diante. Então, acrescentar quantidades em um prato da balança não coloca problema nenhum. Né? Em seguida, uma vez que eu acrescentei, eu posso retirar.
Então, eu vou retirando agora, um por um, né? Menos A, menos A, menos A. Então, eu tenho de 4A, eu retiro, fico com 3A, 2A, A. E aqui se coloca o problema. Né? Então, eu posso retirar esses A's, e ao retirar esses A's, eu tenho de novo o equilíbrio da balança. Aí ele pergunta, eu posso continuar retirando A desse prato? Não, porque nesse prato não tem mais nenhum A. Mas uma operação que é equivalente a retirar algum A desse prato, é acrescentar um A nesse prato. Então, suponhamos que esses dois pratos sejam Azão e Bzão. Eu posso retirar um A do prato vazio, Azão, acrescentando um A no prato Bzão. E assim ele afirma que essa quantidade aqui, que é o A retirado do prato Azão e adicionado no prato Bzão, pode ser vista como, isso aqui seria a quantidade menos A. Esse exemplo é muito interessante porque ele mostra que o menos aqui, ele tem um valor relativo. Né? A concepção desse menos é relativo à quantidade positiva. Então, retirar quantidades de um prato pode ser visto como adicionar quantidades no outro prato. Então, baseado nessa ideia, o Argand propõe uma representação de mais um e menos um, por exemplo, né? Os outros seriam análogos a esses, como quantidades orientadas. Então, o zero agora não seria mais um nada, e sim um ponto de referência para uma inversão de sentido. Né? Então, as quantidades negativas colocavam problema porque no paradigma dos números tidos como quantidades, o zero era um nada, era a ausência de quantidade. Então, o que acontece quando eu retiro uma quantidade do nada? É impensável, coloco uma contradição. No modelo da representação de Argand, não é mais assim. O zero é um ponto de referência que me permite criar duas orientações opostas. No caso, dois sentidos. Uma que seria mais um e outra oposta a mais um, ou seja, definida com relação a mais um, que seria menos um. E essa representação permite dar sentido para uma das operações mais controversas da história da matemática até esse período, que é a multiplicação de dois números negativos. Né? Por que menos com menos dá mais? Né? Nas operações, muitos matemáticos já tinham visto que isso tinha que ser verdade para que a regularidade das operações se mantivesse, mas o estatuto dessa operação, por que isso dava certo, era um assunto absolutamente controverso. E nesse caso, na representação do Argand, isso adquire um sentido, porque multiplicar por mais um pode ser definido como manter o sentido, e multiplicar por menos um pode ser definido como inverter o sentido. Com base nessas novas definições, o que acontece? Mais um multiplicado por mais um é mais um, eu mantenho o sentido. Menos um multiplicado por mais um é menos um, eu mantenho o sentido. Agora, multiplicar por menos um é inverter o sentido. Então, mais um multiplicado por menos um é menos um. E menos um multiplicado por menos um é mais um, que é exatamente essa regra tão difícil de se conceber no paradigma das quantidades. Então, o que o Argand está fazendo aqui é dizendo que esse objeto, agora que é o número, ele não é mais composto somente da sua magnitude, mas também de algo mais, né, uma outra qualidade, um outro atributo, que é o sentido.
né? Então, a quantidade aqui, a magnitude é a mesma, mas o sentido desses dois objetos são diferentes. Então, esses objetos são diferentes. Né? Então, agora, um número não é mais somente associado à quantidade, mas também a uma orientação. Né? No caso, como eu só tenho duas possibilidades, eu posso dizer que é um sentido. Bom, o Argand vai usar exatamente essa ideia para definir os números, na época ainda chamados imaginários, e para propor uma representação geométrica para esses números. Né? Ele parte da questão das meias proporcionais. Então, nós sabemos que mais 1 está para mais 1, assim como menos 1 está para menos 1. Né? Isso daí era fácil de verificar. Eu também já sabia que mais 1 está para menos 1, assim como menos 1 está para mais 1. Né? Então, quando esses sinais são iguais, ou quando esses sinais são iguais, o problema está resolvido. A gente sabe quem são as meias proporcionais. Mas tem um problema que não está resolvido. Mais 1 está para mais x, assim como mais x está para menos 1. Né? Se eu tento resolver esse problema algebricamente, colocando agora na nossa notação, o que vai acontecer? Eu tenho x ao quadrado igual a menos 1. Então, esse problema não está resolvido, porque o x teria que ser raiz de menos 1, que não está definido. Né? Então, como resolver o problema das meias proporcionais entre quantidades de sinais opostos? Foi essa questão que o Argand se colocou. Bom, ele propõe que se resolva geometricamente o problema. Né? Então, eu tenho um círculo aqui, e ele vai chamar esses segmentos de KA e KI, sendo que KA é igual a mais 1 e KI é igual a menos 1. Ele não representa isso com flechas, né, com orientação, mas ele considera como quantidades orientadas, né, com magnitude e sentido, como a gente já viu anteriormente. Bom, e então ele vai dizer o seguinte: isso aqui é mais 1, isso aqui é menos 1. Que quantidade, ou seja, melhor dizendo, mais 1 pode estar para que segmento nessa figura, assim como esse segmento está para menos 1. Ou seja, que segmento resolve o problema das meias proporcionais nessa figura? Ora, nessa figura, o segmento que resolve seria esse, KE, e esse, KN. Então, KE e KN resolvem o problema das meias proporcionais entre KA e KI. Ora, geometricamente, KE e KN resolvem o problema das meias proporcionais, que, algebricamente, seria resolvido pela solução desse problema. Então, ele afirma que KE é mais raiz de menos 1 e KN é menos raiz de menos 1. E essas seriam as representações geométricas dessas quantidades. Usando essas representações geométricas, mais uma vez, eu posso dar um estatuto, uma cidadania matemática para essas quantidades. E, mais uma vez, o zero, que seria esse ponto K aqui, não é mais visto como um nada, como uma ausência de quantidade, mas como um referencial. Né? Aqui um referencial de quê? Um referencial que organiza uma rotação. Porque agora a multiplicação por raiz de menos 1 pode ser vista como uma rotação. Então, eu tenho mais 1 vezes raiz de menos 1, raiz de menos 1. Aqui, de novo, mais raiz de menos 1 vezes mais raiz de menos 1, menos 1. Aqui,
menos raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1 menos raiz de menos 1. E menos raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1 mais 1. Ou seja, a multiplicação agora por raiz de menos 1, que era outra operação complexa de ser entendida, né, difícil de ser admitida como válida, é vista como uma rotação. E o zero é o ponto de referência que organiza essa rotação. Então, novamente, isso nos faz entender uma propriedade difícil de ser concebida para os números imaginários, que é porque raiz de menos 1 ao quadrado igual a mais 1. Que era outra operação que envolvia muita polêmica, né? Então, aqui eu mostro exatamente por que isso vale. Raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1 é menos 1. Bom, só que o Argand, apesar de ter proposto essa representação geométrica que nos permite entender, né, diversas operações difíceis com esses números que não eram admitidos sequer como números legítimos, ele não era um matemático na época, não tinha nenhuma circulação, nenhuma projeção no meio matemático, então a gente não pode dizer que foi a partir de Argand que essas quantidades ganharam uma cidadania matemática. Né? Isso, na verdade, começou com o trabalho de Gauss, que ele sim já era um matemático com muito mais influência. Em 1831, ele publica um artigo chamado Metafísica das Grandezas Imaginárias, onde ele propõe uma representação que não é muito diferente da do Argand. A gente não vai entrar nessa discussão se ele conhece ou não conhece o trabalho de Argand. Isso tudo é muito complexo. Mas o Gauss propõe uma representação do seguinte tipo. Né? Eu traço esse plano, traço paralelas aqui, então eu pego dois eixos coordenados, né? Quadriculo esses eixos, aí eu pego aqui, suponhamos, um ponto A, eu vou pegar aqui um ponto B, aqui um ponto C, aqui um ponto B' e aqui é o zero, né, a origem, e aqui um ponto C'. Bom, o que o Gauss diz? Que, na verdade, mais 1 não é um número, é uma relação. É uma relação que pode existir entre dois números, entre uma sequência de números, mais ou menos parecido com o que diz Argand, né? É a relação entre A, 2A, 3A, é a relação de acrescentar 1. Né? Então, a relação que existe entre termos subsequentes nessa sequência de números. Mais 1 seria essa relação. E essa relação pode ser a relação entre A e B, aqui, entre A e B. Se mais 1 é a relação entre A e B, menos 1, automaticamente, é a relação entre A e B'. E pelo mesmo raciocínio das meias proporcionais, análogo ao de Argand, raiz mais raiz de menos 1 seria a relação entre A e C. E menos raiz de menos 1, a relação entre A e C'. Então, a relação entre A e B mais 1, entre A e B' menos 1, entre A e C raiz de menos 1 e entre A e C' menos raiz de menos 1. O raciocínio dele é bastante parecido com o do Argand. Só que agora, o Gauss diz o seguinte, ele vai um pouco além. Ele diz que mais 1, sendo a relação entre dois pontos consecutivos, pode ser a relação entre A e B, mas também pode ser a relação entre A e C. E também pode ser a relação entre A e B'. E também pode ser a relação entre A e C'. Então, suponhamos que agora, mais 1 é a relação entre A e C. Tudo bem. Só que agora, menos 1 vai ter que ser a relação oposta, que é entre A e C'. E
mais raiz de menos 1, a perpendicular. Então, se mais 1 é aqui, menos 1 é aqui, mais raiz de menos 1 é a relação entre A e B'. E, automaticamente, menos raiz de menos 1 é a relação entre A e B. Eu só tenho que respeitar a orientação do plano. Ora, o que ele está dizendo aqui tem implicações muito profundas. Porque o que ele está dizendo é que mais 1, ao ser uma relação, é independente dos números a partir dos quais eu defino essa relação. Ou seja, mais 1 pode ser relação entre A e B, mas também pode ser relação entre A e C. Então, não importa os números, ou pontos do plano, no caso, A, B, C, não importa. Importa a relação entre eles. Então, esse é um passo importante, porque faz parte de uma metafísica, realmente, do Gauss, que é uma maneira de conceber o objeto matemático não mais como uma quantidade, mas como uma relação. Ele afirma explicitamente, em alguns trechos da sua obra, que o objeto matemático não é a grandeza, a magnitude, a quantidade em si mesma, mas as relações entre essas magnitudes. Então, isso já estabelece uma visão, do que é o objeto fundamental da matemática, bem diferente da que a gente tinha em tempos anteriores e que vai caracterizar a matemática no século XIX como uma matemática mais abstrata. E depois a gente vai ver um pouco melhor o que isso quer dizer, mas a gente já vê aqui alguns traços dessa nova concepção abstrata da matemática, em que o ser matemático é a relação, nos trabalhos de Gauss sobre os números imaginários. E não é à toa que, com Gauss, esses números serão chamados de complexos, justamente. Ele é responsável por essa simbologia, Aqui, isso aqui já é I e menos I. E esses já são números que ele diz não tem nada de imaginários, porque são relações como qualquer número, e, portanto, devem ser chamados complexos e têm uma representação. Então, esse seria o primeiro passo para se estabelecer essas quantidades como números realmente. Na verdade, tem alguns outros passos ainda, vai ser sobretudo com o trabalho de Hamilton sobre vetores, que justamente seriam segmentos orientados, e, sobretudo, ao estabelecimento de uma álgebra com esses vetores, que vai dar o passo final para a concepção dessas entidades como números propriamente ditos durante o século XIX.